Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e continuando aqui a nossa playlist, os nossos vídeos sobre multithread com Java, a gente chega aqui no vídeo que eu considero que talvez seja o mais importante dessa playlist, assim, onde a gente vai conseguir consolidar alguns conceitos bem importantes. A gente vai falar de bastante conceito aqui de multithread, que se vocês forem estudar sobre multithread, seja com Java, seja com outras linguagens, vocês vão ver muito essas palavrinhas aparecendo. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, race condition, né, com a condição de corrida ou condição de concorrência, deadlock, a seção crítica, né, critical section, o mutex, né, que é o mutual exclusion ou a exclusão mútua, e como a gente usa as ferramentas certas com Java. Bom, por que a gente vai ver tanto conceito assim de uma vez? Porque na prática vocês vão ver que vocês já conhecem esses conceitos. Se vocês viram essa playlist, se vocês sabem usar multithread com Java, se vocês já praticaram, né, com os conceitos que a gente já viu, vocês vão ver que vocês já conhecem esses conceitos, vocês já aprenderam, e nesse vídeo aqui a gente vai só formalizar um pouco mais esses conceitos, porque é importante você conseguir conversar desses assuntos com outras pessoas, e aí é bom vocês usarem os mesmos termos, os mesmos nomes, e é por isso que a gente formaliza aqui os conceitos para a gente poder falar a mesma língua, né? Mesmo que você for falar com alguém que usa outra linguagem, que não está usando Java, vocês vão conseguir encontrar conceitos similares entre os seus problemas. E no final eu vou mostrar para vocês por que eu acho que no Java, às vezes é mais importante você saber usar as ferramentas certas do que de fato conhecer todos esses conceitos e esses nomes que a gente vai aprender. Mas eu deixo isso para o final e talvez seja um ponto um pouco polêmico, mas é só a minha opinião. A gente vai começar falando de um problema bem conhecido, que é o problema de produtor-consumidor, onde a gente tem uma thread, uma tarefa que está produzindo conteúdo, que está produzindo algum resultado, né? Ou seja, ela está criando alguma coisa e colocando numa fila, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem um outro que é o consumidor, que é quem está tirando aqueles elementos da fila e tratando. Isso é um problema bem comum no cenário de programação concorrente. Não necessariamente envolve mais de uma thread, né? A gente pode ter uma mesma thread, na verdade, fazendo as duas coisas, assim, mas é um problema fundamentalmente que envolve concorrência, no sentido de que a gente vai ter recursos que vão estar sendo compartilhados e que vão poder causar alguns problemas. E eu vou usar esse problema clássico para conseguir fundamentar esses conceitos, para conseguir traduzir esses conceitos para aquilo que você já sabe, que você vai ver que você já sabe, que se você, pelo menos se você viu os outros vídeos dessa playlist, a gente já falou sobre essas coisas. Bom, então vamos começar aqui falando do código que já está aqui, né, que eu já trouxe aqui, que é o nosso produtor. A gente vai implementar ele aqui dentro, então percebam que é uma thread e que aqui dentro eu estou fazendo um loop infinito. E aqui o nosso consumidor. Então a gente vai implementar o produtor aqui dentro, o consumidor aqui dentro. A gente está iniciando as duas threads aqui, tá? Então elas vão ficar, né, executando aqui para sempre o produtor produzindo coisas e o consumidor consumindo. Então já explicamos aqui o que é, e a gente vai montar o nosso exemplo, e o único método aqui que eu já deixei pronto aqui é esse de simular um processamento. Então ele vai calcular um tempo aleatório aqui pequeno, tá, de no máximo 9 milissegundos aqui, e vai fazer um sleepzinho desse tempo, só para a gente poder ter uma simulação do que seria um processamento ali, e esse processamento ele vai poder, né, ser mais rápido ou mais lento e tal, vai ter uma variação aqui. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma lista aqui. Tá, então a gente tem uma lista aqui, e essa lista ela vai ter um tamanho limite, né, de 5 elementos. Então ela tem um tamanho máximo de 5 elementos. A lista, assim, por conta própria, ela não tem essa limitação. Na verdade, se ela atingir essa limitação, ela vai aumentar. Mas a gente vai programar aqui garantindo que ela não vai usar mais do que esses 5. E o nosso produtor, o que ele vai fazer? Ele vai calcular um número aleatório. E o que o nosso consumidor vai fazer? Ele vai ler um número dessa lista, né, e removê-lo dessa lista. Para eu conseguir pegar assim o primeiro número e tal, como é uma lista, eu vou usar um string aqui, mas assim, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu só vou usar para ficar mais fácil aqui de implementar. Se de fato tiver um número, a gente vai remover ele dessa lista. Agora a gente vai simular um processamentozinho aqui, né, usar o nosso método para, né, fazer aqui como se esse processamento não fosse assim
tão rápido, né? Como se ele de fato estivesse fazendo alguma coisa um pouco mais demorada. Nos dois casos aqui, tanto no consumidor quanto no produtor. E aí agora o que a gente vai fazer? Porque a gente quer limitar, né, a ação aqui do produtor e a ação do consumidor. O nosso produtor ele só pode continuar produzindo se tiver vaga na nossa lista, né? E o nosso consumidor ele só pode continuar consumindo se tiver algo para ele consumir dessa lista. Então, na verdade, aqui a gente vai colocar formas de limitar essas duas threads para que elas não fiquem aqui trabalhando à toa, digamos assim. Então a gente vai criar mais duas variáveis aqui. E a gente vai chamar de produzindo e consumindo. Então, se eu estiver produzindo, né, se for para eu produzir, eu vou entrar no meu if aqui. E a mesma coisa aqui para o consumidor. Se for para eu consumir, eu vou também entrar aqui dentro do meu if. Bom, e quem é que vai mexer nessas variáveis? São os próprios processos, né? Depois de colocar um número, né, dentro dessa lista, ela vai ver se a lista está cheia e aí vai parar de produzir. Então percebam que aqui, se o tamanho da lista for 5, que é o nosso limite, a gente vai colocar o produzindo igual a false. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no nosso consumidor. Só que, ao contrário, se a lista for 0, o consumidor vai parar de consumir. Bom, tudo bem, até aqui a gente já consegue parar de produzir e parar de consumir quando a gente atingir ali o momento necessário. Agora a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fazer o nosso produtor acordar o nosso consumidor, se ele tiver que voltar a consumir, e a mesma coisa, o consumidor acordar o produtor se ele tiver que voltar a produzir. Então, aqui ó, eu vou ver, bom, se a lista está 5, beleza, eu vou parar de produzir. Se a lista for igual a 1, isso quer dizer que o meu consumidor ele tem que voltar a consumir, né? Porque ele estava dormindo, então se for 1, eu acabei de. Era 0, né? Eu acabei de adicionar um número, virou 1, eu quero que o meu consumidor volte a consumir os elementos dessa lista. E a mesma coisa eu faço aqui, só que é ao contrário. Se o tamanho for 4, quer dizer que tem vaga ainda para produzir, né? Então eu vou mandar o meu produtor voltar a produzir. Por que eu não faço isso no próprio produtor ou no próprio consumidor? Porque eu estou simulando aqui como se o produtor tivesse parado, né? Então, assim, se eu estou produzindo, se o produzindo igual a false, entenda como se essa thread aqui, como se esse processo estivesse parado. Então não vai ser ele mesmo que vai se acordar, digamos assim. Então eu estou só simulando aqui o problema de produtor-consumidor, tá? Não é o mesmo. Se você for olhar na internet aí os exemplos assim clássicos de produtor-consumidor, vai ser algo similar a isso, mas não vai ser exatamente isso, até porque geralmente você usa linguagens de mais baixo nível para mostrar esse tipo de problema. Vamos corrigir aqui. Não é N aqui, aqui é o N, né, que a gente quer remover da nossa lista. E agora eu só vou colocar umas escritas aqui no console para a gente conseguir perceber o que está acontecendo. E eu vou colocar aqui também uma saída para a gente saber se aquele produtor está dormindo, só para a gente conseguir enxergar de novo. Bom, então aqui eu botei umas exclamações ou interrogações só para a gente ver quando esse caso acontecer. E, assim, eu vou botar aqui também uma questão só para a gente conseguir enxergar, de novo, essas coisas que não fazem parte do problema, e esse aqui nem é, assim, exatamente o problema clássico de produtor-consumidor, mas eu quero que a gente consiga enxergar o problema acontecendo. Então, eu vou colocar aqui coisas para ajudar a gente a monitorar, de certa forma, o que o código está fazendo. Então aqui eu vou usar uma classezinha que eu fiz, que ele vai abrir uma janelinha e a gente vai ficar monitorando o tamanho da nossa lista. E eu vou colocar aqui também, dentro do nosso processamento, eu vou colocar um try catch, só para a gente não parar o processamento caso ocorra qualquer tipo de erro aqui dentro, tá? Então aqui eu vou só imprimir a mensagem, mas assim, o código vai continuar executando aqui, né? O loop vai continuar funcional. Bom, então agora, da forma como esse código tá, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eles fazem, né? Eu tenho um cara aqui produzindo coisa, eu tenho um outro consumindo, e eu tenho um controle nos dois de parar, de pausar, né, a produção e o consumo, dependendo aqui dos limites que a gente encontra. Então, se eu chego no tamanho da lista, eu pauso o meu produtor,
E se eu chego no tamanho da lista 1, eu acordo o meu consumidor. E o consumidor faz o inverso. Se a lista está 0, ele pausa o consumidor, né, que é ele mesmo, porque não tem mais nada na lista. E se o tamanho da lista é 4, quer dizer que antes estava cheio, ele acabou de consumir 1, então ele vai iniciar o nosso produtor que estava dormindo. Então se a gente executa esse código da forma como está, vocês vão ver aqui o código executando e vocês vão ver aqui o tamanho da lista aumentando e reduzindo. Eu vou deixar ele executando por um tempo aqui, até a gente ver acontecendo um problema, que é o problema que eu quero mostrar para vocês, que tem com esse código aqui, né? Que é o problema clássico do produtor consumidor. Então vamos deixar ele executando por um tempo até ele dar o problema. Bom, acabou de dar, na verdade. Olha só o que aconteceu. A gente chegou numa situação, vocês viram que a fila ficou parada em 5, né? O tamanho da fila ficou 5, e os dois estão dormindo, tanto o produtor quanto o consumidor. Bom, o que pode ter acontecido, né, com o nosso código aqui, que aparentemente, né, estaria tudo certo? Se você já viu os outros vídeos dessa playlist, talvez você tenha uma noção, mas vamos entender aqui o que pode ter acontecido. A gente não sabe ao certo, mas é um chute. Como a nossa lista ficou em 5, né, ela ficou lotada, a gente vai considerar que de alguma forma o nosso consumidor parou de consumir. Então, o nosso consumidor, em algum momento ele pausou e o nosso produtor continuou produzindo e não acordou mais o nosso consumidor. Como que isso pode ter acontecido? Uma situação possível é a seguinte: imagina que o nosso consumidor está aqui executando, e aí o nosso consumidor removeu um elemento da lista, a lista ficou com tamanho 0, ele chegou aqui e imprimiu pausando o consumidor na linha 55 e ficou parado na linha 55 por um tempo, né? Enquanto isso, o nosso processador, antes dele chegar na linha 56, essa thread aqui foi pausada, né? O sistema operacional resolveu tirar essa thread de execução. Enquanto isso, o nosso produtor, ele veio aqui, ele viu, opa, acabei de produzir um elemento, o tamanho da lista é 1, porque era 0 antes. Lembra que o nosso consumidor, né, ele viu que era 0 e entrou e está aqui na linha 55. Aí o nosso produtor produziu um elemento, adicionou ele na lista, passou por esse if aqui, não era igual a 5, chegou aqui e falou, pô, é igual a 1? É. Então eu vou iniciar o consumidor. E aí colocou aqui consumindo igual a true. Nesse momento, a thread do nosso consumidor voltou a executar e colocou aqui consumindo igual a false. E aí, nesse momento, o nosso produtor acha que acordou o consumidor, mas o consumidor estava parado justo na linha anterior. E aí ele veio aqui e colocou o consumindo igual a false. E pelo nosso log aqui, talvez até dê para a gente ter uma ideia se foi isso que aconteceu mesmo. A gente pode encontrar aqui algo que talvez mostre para a gente, né, as últimas situações que aconteceram antes dos dois ficarem dormindo. Então aqui, ó, o nosso consumidor dormiu primeiro, né, foi pausado, só que logo antes dele ser pausado, tinha o nosso produtor achando que estava iniciando, né, o nosso consumidor. Mas o nosso consumidor foi pausado, foi dormir e o nosso produtor continuou lá produzindo até ele próprio se pausar, porque ele vai ter lotado, né, a fila em algum momento, e aí ele vai pausar e os dois vão ficar pausados eternamente. Esse mesmo problema que aconteceu aqui pode acontecer o inverso também, tá? Posso tentar simular aqui. O que pode acontecer é chegar em 0. Ó, acabou de acontecer. Foi sorte de ter conseguido simular tão rápido assim. A nossa fila chegou em 0 e os dois estão dormindo. E aqui vai ter sido uma situação parecida, só que ao contrário. O nosso produtor parou primeiro. O nosso produtor aqui, ó, ele parou primeiro e aconteceu uma situação, provavelmente, né, aconteceu uma situação semelhante. O nosso produtor viu que a lista estava em 5, parou aqui na linha 28, onde ele ia pausar o produtor. Enquanto isso, o nosso consumidor viu que a lista estava com tamanho 4, colocou o produzindo para true. Nesse momento, a thread do produtor voltou a executar e colocou o produzindo para false. Então percebam que quando a gente está trabalhando com multithread, a gente tem essas situações onde uma thread ela pode pausar e a outra pode entrar no meio do caminho e sobrescrever o valor daquela variável e coisas nesse sentido. E vocês podem até, quem viu o vídeo lá de volátil, pode até estar achando que está faltando o volátil aqui, que se tivesse o volátil isso não aconteceria, mas o volátil não resolve nesse caso, né? O volátil resolveria se fosse um mero problema aqui de enxergar o valor antigo da variável. Mas aqui o problema que a gente tem é de fato onde uma thread pausa o seu processamento, a outra passa por um trecho
que depois, quando essa daqui volta, ela altera o que essa daqui tinha alterado. Então a gente tem esse tipo de situação, tem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é o que a gente chama de condição de corrida, né? Então quando você tem, ou seria race condition em inglês, ou condição de concorrência, também é uma tradução que as pessoas usam. Que é essa situação onde eu tenho duas threads ou mais, né? Mas no nosso exemplo aqui, duas, que estão concorrendo e que elas podem causar esse tipo de situação. Então você tem uma condição de concorrência, uma condição de corrida, onde acontece o deadlock. O que é o deadlock? É exatamente essa situação onde uma thread está esperando pela outra, né? As duas estão esperando entre si. Então a primeira está esperando pela segunda e a segunda está esperando pela primeira, e a verdade é que nenhuma das duas vai fazer mais nada, as duas vão continuar dormindo eternamente, que foi o que a gente viu acontecer aqui. Então isso é uma situação que a gente chama de deadlock. Eu chego numa situação onde uma thread fica esperando pela outra, e a verdade é que elas nunca vão passar daquele ponto. Elas nunca vão conseguir seguir em frente, porque nenhuma das duas, né, as duas estão achando que fizeram a coisa certa, enquanto que na verdade a gente chegou numa situação onde nenhuma das duas vai mais voltar nem a produzir e nem a consumir. Sempre que você tem essa situação onde você tem o recurso A esperando pelo recurso B e o recurso B esperando pelo recurso A, e os dois nunca vão sair dessa condição, você chegou numa situação de deadlock. Poderia ser também uma situação de live lock, assim, que é uma situação similar, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas você tem essa situação de lock que você não vai sair dela. Bom, ok, né? Acho que deu para entender aqui mais ou menos esse primeiro exemplo. Mas eu ainda quero mostrar para vocês a região crítica e o mutex. Então vamos pegar esse exemplo aqui que a gente acabou de fazer. Lembrando que o exemplo fica lá no GitHub, né? Então entra lá, coloca isso aqui para rodar na sua máquina, né? Mexe nas variáveis aqui, vê o que acontece para você conseguir entender esse comportamento. Vamos colocar aqui no nosso consumidor 2. Deixa eu copiar mais coisa aqui, na verdade. E aqui a gente tem que entender os conceitos de critical session, que é a seção ou a região crítica, e mutex, que é a exclusão mútua. O que é a região crítica? A região crítica é aquelas regiões em que a gente já viu em vários outros vídeos, onde eu tenho a concorrência, onde a concorrência está acontecendo. É a seção crítica do meu programa. A seção crítica é exatamente a seção onde a concorrência existe. E essa seção aqui, no nosso caso, são as seções, né, as partes do nosso código que estão acessando a variável lista, a variável produzindo e a variável consumindo. Essas três variáveis, elas são concorridas entre as nossas threads. As nossas duas tarefas acessam e alteram essas três variáveis, né? Então as regiões do nosso código que fazem isso, elas estão causando essa região crítica. Então é importante se lembrar desse conceito. A região crítica, ou a seção crítica, ou a critical session, ela é sempre aquela região do seu código onde eu tenho o recurso que está sendo compartilhado. E como é que a gente poderia resolver isso daqui? Usando o outro conceito, que é a exclusão mútua. O que é a exclusão mútua? De novo, se você já viu os vídeos anteriores, você já sabe. A gente vai fazer com que, quando a primeira tarefa esteja acessando os nossos recursos compartilhados, no caso são as nossas três variáveis, o outro não consiga, e vice-versa. Por isso que é a exclusão mútua. Quando esse daqui está acessando, esse não consegue mais acessar, e quando esse está acessando, esse não consegue mais acessar. E por isso que é a ideia de exclusão mútua, né? Só uma consegue acessar ao mesmo tempo. Então, vamos corrigir um pouquinho aqui o nosso código. A gente vai fazer isso colocando a nossa palavrinha reservada. Primeira coisa, não faz sentido a gente ficar usando lista para esse cenário, né? O que faria mais sentido aqui seria a gente usar uma fila, e a melhor fila que a gente tem para usar nesse cenário aqui, que é um cenário de multithread, é uma blocking queue, que pode ser, por exemplo, a linked blocking queue. Também eu consigo colocar um limite, e aqui de fato é um limite, aqui eu consigo limitar a 5 elementos, né? Então não é mais a lista que eu limitei ali na mão, né? Essa aqui ela de fato tem um limite de 5 elementos. E a gente vai usar aqui os nossos locks. O lock eu também já apresentei em outros vídeos. Ele é a nossa ferramenta, né, para a gente conseguir fazer a exclusão mútua. É uma das ferramentas, eu mostrei várias já nessa playlist, mas assim, uma das ferramentas aí mais usada inclusive, é bem útil e bem versátil. Outra seria o Synchronized, né, o bloco Synchronized, ele faz uma exclusão mútua, mas eu vou fazer aqui usando o lock, né, só para mostrar para vocês. Então aqui, a parte que está
a parte da região crítica do nosso código, né, a critical section do nosso código, que é a região que acessa essas 3 variáveis aqui, eu vou colocar dentro de uma região de lock. E aqui no final eu vou fazer, na verdade eu vou deixar só aqui dentro, né? Aqui eu vou fazer o nosso unlock quando eu terminar. E aqui no consumidor eu faço a mesma coisa, eu coloco um lock aqui e coloco um unlock aqui no final. Esse código aqui, se a gente manda executar ele, vocês já vão perceber que ele já não tem mais aquele problema. Assim, eu não tenho mais aquela situação onde eu vou ter o consumidor ou o produtor um atrapalhando o outro, porque essa região do código aqui está protegida e essa região do código aqui está protegida. O que eu quero dizer com protegida? A gente está fazendo, né, a exclusão mútua, a gente está fazendo o mutual exclusion aqui, no sentido de que essas 3 variáveis elas estão protegidas contra essa concorrência, né, entre essas 2 tarefas. Eu não vou alterar nenhuma dessas 3 ao mesmo tempo, né, dos 2 lados, eu só vou ter um dos 2 lados fazendo essa alteração. Então se a gente volta aqui para o nosso monitor aqui, ó, vocês vão ver que ele está aqui, né, assim, eternamente aqui, de vez em quando ele chega no máximo, no limite 5, às vezes ele chega no limite 0, mas nunca acontece aquela situação que a gente tinha antes. Bom, então perceba que com 2 exemplos aqui, se você já viu essa playlist, se você já entende de multithread, de como é que funciona o Synchronized, né, todos os vídeos que eu já mostrei, esses conceitos aqui, na verdade, você já sabe o que são, né? Fazendo um resuminho, a condição de corrida ou a condição de concorrência, que em inglês você vai ver mais chamado de race condition, é quando você tem essa situação de mais de uma tarefa atrapalhando a outra, que eu cito em vários vídeos. Isso seria a condição de concorrência. O deadlock é quando você chega naquela situação onde uma thread, né, uma tarefa está esperando por outra tarefa e a segunda também está esperando pela primeira. Então as duas estão uma esperando a outra e nenhuma das duas vai sair do lugar. Então você chegou num deadlock porque seu programa não vai mais seguir em frente. A seção crítica, região crítica, é a seção do seu código que está usando recursos compartilhados. Então a fila aqui e essas 2 variáveis são as seções do nosso código que são críticas, porque elas estão acessando variáveis aqui que são compartilhadas, que estão sendo concorridas entre 2 tarefas. Então, no caso, essa seção aqui do nosso código e essa seção aqui do nosso código. E a exclusão mútua, que é quando eu consigo fazer esse trabalho de, beleza, se eu tenho regiões críticas, deixa eu isolar essas regiões críticas, usar a exclusão mútua para que só uma tarefa consiga mexer nessas variáveis, né, nesses recursos que estão em concorrência, enquanto o outro não consegue mexer nesses recursos. Então eu estou usando a exclusão mútua. Mas para mim a parte mais importante desse vídeo é o que a gente vai mostrar agora, tá? Que é a parte de usar as ferramentas certas. Então aqui eu vou colar o nosso exemplo aqui e o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes, quando a gente está usando uma linguagem que tem um nível, né, maior não em termos de ser melhor, mas ela é mais alto nível, ela tem mais coisas prontas para a gente usar, você não precisa entender exatamente o baixo nível da linguagem, como é o caso do Java, você até pode entender, né, baixo nível, mas, mas nem sempre isso é necessário. Eu quero mostrar para vocês como que às vezes é muito melhor a gente saber usar a ferramenta certa para você resolver aquele problema que você quer resolver. Então aqui no caso, ao invés da gente criar essa thread e colocar um loop infinito aqui, por exemplo, a gente poderia só ter 2 tarefas aqui, ó, que é o nosso produtor e o nosso consumidor. Então percebam que aqui eu já não tenho mais um loop infinito, né? Eu criei 2 tarefas. Aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de dar start nesses caras, eu vou criar um novo pool de executores aqui, né? Lembra lá dos nossos executores que eu mostrei nos vídeos passados. Então eu crio por exemplo, um cache de thread pool aqui, um scheduler de thread pool, que pode ter só uma thread ou 2, tá? Não importa aqui, no caso. E a gente vai mandar aquelas tarefas ali ficarem executando. A gente vai colocar elas com delay fixo. Eu vou colocar o consumidor e o produtor. O initial delay pode ser 0. O delay aqui pode ser 10 milissegundos mesmo. E aqui a gente coloca milissegundos. Então aqui eu vou colocar o consumidor e o produtor.
Então percebam que agora eu tenho um executor que tem agendamento e ele está executando aqui o nosso produtor e o nosso consumidor a cada 10 milissegundos, né, com intervalo aqui de 10 milissegundos. Bom, já ficou assim bem melhor, tá? Só de eu não estar usando ali aquele loop infinito, criando thread, coisas nesse sentido. Só formatar aqui. Segunda coisa, né, que na verdade vocês vão ver que eu consigo deixar esse código muito mais simples. Eu não preciso de produtor dessa variável produzindo, nem consumindo, e nem desse lock aqui, tá? A gente não precisa disso, não precisa fazer nada disso, nem isso. O que a gente pode fazer aqui dentro? Eu posso simplesmente ir aqui na nossa fila e ao invés de chamar o add, chamar o put, e aqui no nosso consumidor, eu posso simplesmente chamar fila.take. Qual a diferença desses caras? É que o put ele vai colocar um número na fila se tiver espaço na fila, se não tiver, ele fica esperando. E o take ele vai pegar um elemento da fila, se ele não conseguir, se não tiver nenhum elemento para ele pegar naquele momento, ele vai ficar só esperando também aparecer um elemento. Não precisa desse try catch dessa forma aqui, a gente pode botar um try catch para tratar só o nosso take aqui. E se por algum problema acontecer uma interrupção, a gente interrompe nossa thread, tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa no put, e não precisa desse try catch de fora. E agora a gente tem um código que está fazendo a mesma coisa daquele código anterior, tá? E só que agora, na verdade, eu tenho um executor que está fazendo o produtor executar, né, várias vezes, e o outro que está fazendo o consumidor executar várias vezes. Quando eu chego aqui no put, se eu não tenho espaço na fila, né, se eu já atingi o limite de 5, ele vai só ficar esperando. E o consumidor, quando ele for fazer um take, se não tiver nenhum elemento na fila, ele vai ficar esperando aparecer um elemento para ele consumir. Então, se eu der o play aqui, ó, vocês vão ver aqui, né, que tá, como a gente está usando um random aqui, né, um sleep aleatório, de vez em quando o nosso produtor é mais rápido e a gente chega no 5, de vez em quando o nosso consumidor é mais rápido e a gente chega no 0. Mas eu não tenho problema nenhum, não tenho exceção nenhuma, e eu consigo fazer isso daqui tudo só usando as ferramentas que o Java já traz para mim, só usando uma blocking queue que o Java já traz nativamente, que você consegue usar aí no seu código direto. Sem precisar fazer aquele monte de controle, que são controles assim muito comuns de serem mostrados no problema produtor-consumidor. E esse código aqui, ele pode ser utilizado em qualquer situação, por exemplo. Deixa eu criar aqui um cenário onde eu simulo um processamento mais lento, né? Então, vamos colocar aqui um processamento que demora 10 vezes mais do que o de cima. Então, vamos simular aqui que o nosso produtor, ele é bem mais lento do que o nosso consumidor, né? Eu produzo bem mais lento do que o consumidor, não tem problema. A minha fila ela vai ficar sempre, né, com 0 aqui, mas eu estou consumindo e eu estou produzindo, né? A questão é que sempre que aparece um elemento na fila, o próprio consumidor já pega esse elemento daqui. E a mesma coisa pode acontecer se quem for mais lento for o meu consumidor. Digamos que eu tenho um produtor que é bem mais rápido e um consumidor que é bem mais lento. Eu vou ter uma fila que sempre vai estar, né, no limite ali, com 5 elementos, mas que eu estou consumindo, né, na velocidade que dá, ele está consumindo isso daqui. E vocês podem, inclusive, ver aqui, né, se eu colocar aqui, se eu pegar o número aqui, né, e imprimir aqui o número que ele tá consumindo, e aqui em cima, por exemplo, imprimir o número que ele está colocando, vocês vão ver aqui, ó, tá, que ele está de fato consumindo e produzindo. Só que o nosso produtor é muito mais rápido, então a fila está sempre cheia. Mas o consumidor está ali, ele está consumindo. E quando eu faço o contrário, né, só para vocês também conseguirem ver aqui no console, a mesma coisa. A minha fila está sempre zerada, mas é porque o meu consumidor é muito mais rápido, né? O produtor é bem lento. Então, o consumidor, quando aparece um item aqui, o consumidor já pega, né, esse item da fila, mas ele está ali consumindo e eu estou produzindo. Então percebam que eu tenho uma situação que é muito mais simples do que o problema, né, do que o cenário padrão, né, do problema produtor-consumidor, e que eu consigo resolver com uma ferramenta que a linguagem traz para a gente, que é a nossa linked blocking queue.
Então perceba como assim, é importante você saber o que são cada um desses conceitos, tá? Eles são conceitos importantes. Se você quiser conversar com alguém de outra linguagem, que nem tá fazendo isso daqui em Java, né? Tá usando uma linguagem de mais baixo nível, ou você tá fazendo isso em C, ou né, outro tipo de linguagem, é importante você conseguir, né, assim, saber os nomes aqui formais das coisas para você poder conversar com elas sobre os problemas que você tem. Mas, se você está usando uma linguagem que te fornece as ferramentas para você não precisar passar por esse tipo de dor de cabeça, use as ferramentas certas. Se você está num cenário onde você tem que ficar executando algo de tempo em tempo, use um executor, use um serviço de executor. Se você precisa de uma variável, né, que é meio global, que vai ser lida por mais de uma tarefa, e elas vão ficar ali sendo lidas entre essas tarefas, use uma blocking queue, por exemplo, né, ou outras que fazem um trabalho parecido. Mas use uma coleção que foi feita para ser usada nesse cenário de multithread. E aí você vai ter a melhor performance possível para esse cenário, porque essa fila aqui vai estar implementada da melhor forma para você utilizar, né? Às vezes, se você for tentar fazer isso daqui na mão, você não vai ter uma performance tão boa do que o que a própria fila faz. Claro que isso pode variar, né? Você pode acabar implementando algo muito melhor. Mas aqui você tem algo que já está feito, né? Que já está pronto e que, assim, vai ter uma performance razoável. E você não precisa também ficar se preocupando com exceção. Esse cara aqui, se ele der exceção, ele vai continuar sendo executado, porque o executor vai continuar agendando, né, o processamento dele. A sua fila ela tem um controle de limite de tamanho automático. Então, assim, o que eu quero que fique muito claro, entendam o problema clássico do produtor-consumidor, entendam esses conceitos, se precisar assiste de novo para ficar claro, mas entendam que se você usar a ferramenta certa, você vai resolver o seu problema muito mais fácil. Conheça as ferramentas que o Java te traz, que são as que eu mostrei nessa playlist. Nessa playlist o objetivo foi exatamente trazer as ferramentas que o Java já tem pronta e como é que a gente usa elas. Então, se você souber usar essas ferramentas, esse tipo de problema vai ficar muito mais fácil de você resolver. Você não vai cair no risco de estar usando uma solução que não resolve ou que tem alguma falha, né, e coisas nesse sentido. A chance de você errar é muito menor se você souber usar a ferramenta certa para resolver o seu problema. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais comprido, mas é o que eu falei, eu acho que esse vídeo aqui, assim, ele é um dos mais importantes da nossa playlist. Era um problema muito interessante de você conhecer, e os conceitos também eram muito importantes da gente conseguir deixar de forma mais concreta, de forma mais formal. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa playlist, na verdade, né, que tem vários outros vídeos aí também, lembre-se que esse conteúdo é totalmente gratuito, eu quero que ele fique gratuito para a gente conseguir ensinar isso daqui para a maior quantidade de pessoas possível. Mas se você quiser apoiar financeiramente o canal, pode fazer pelo PicPay ou pelo Apoia-se, os QR Codes estão aí em cima, ou pelos links que estão na descrição. Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? Achou interessante? Já conhecia esse problema? Não conhecia? Deixa um curtir, deixa um comentário. Lembra de se inscrever no canal e ativar a notificação. Tem muita gente que assiste o vídeo que não é inscrito e fica saindo o vídeo o tempo todo e às vezes a pessoa perde. Então, lembra de se inscrever e ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo. Minhas outras redes estão aí na tela, se você quiser me acompanhar. Lembre-se de ir lá no GitHub, baixar os exemplos e brincar com eles. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.